Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de programação para o Web 1. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar dos elementos de semântica no HTML. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de relembrar com você o que vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos bastante sobre o protocolo web, lembra quais são eles? O URL, HTML e também o HTTP, que é o protocolo de envio. Vimos também a parte de HTML, vimos diversos tipos de tags, né, que compõem essa linguagem, obviamente que faltaram algumas e nós veremos outras nesta aula. No entanto, vimos também a parte de formulários, que é muito importante hoje em dia, que nós precisamos captar dados, então, do usuário. Mas o que nós veremos na aula de hoje? Nós vamos continuar com a linguagem HTML e vamos ver a parte semântica dela. Mas o que é essa palavra semântica? Quando você ouvir essa palavra, você vai ligar a sentido. No entanto, essa aula, então, nós vamos analisar algumas tags que trazem mais sentido ao nosso código. E por que dessas tags semânticas? Se você pensar bem comigo, a gente tem que muitas vezes o nosso navegador ou até mesmo o programador, ele não tem uma divisão muito clara das tags utilizadas em HTML. Então, essa parte semântica nos mostra qual é o sentido daquela tag. Por exemplo, um cabeçalho. Antes do HTML5, a gente não tinha muitas tags semânticas. Agora, o HTML5 veio para trazer essa estruturação melhor para as tags, tá bem? Além dessa parte, nós vamos ver também a parte de imagens e links, que são essenciais em qualquer página, não é mesmo? Uma página tem pelo menos uma imagem que é o seu logo e entre outras. Além também dos links que fazem não somente a ligação com outras páginas da internet, mas também faz a ligação com as suas próprias páginas, visto que muitas vezes a gente precisa de um menu para aquela página web que leva aos nossos pontos, né, as nossas seções na nossa página web. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Neste conceito, nós veremos, então, bastante de elementos semânticos no HTML, tá bem? A gente viu até agora que o HTML é uma linguagem de marcação, então ele serve para estruturar a nossa página web. E quando a gente fala do elemento semântico, a gente continua nessa estruturação. No entanto, ele traz um sentido maior, tá bem? Então, você vai analisar que nas matérias de hoje, né, nas tags que nós veremos hoje, nós trazemos um sentido a mais à página, e não somente a marcação, que é o que o HTML faz. A gente vai ao quadro. Aqui, então, nós vamos analisar um pouco desses elementos semânticos. A maioria das tags que nós veremos na aula de hoje será do HTML5, tá bem? Então, o que são os elementos semânticos, né? Por que essas tags? Eles possibilitam, então, a utilização de elementos de acordo com o seu propósito. Por exemplo, nós vamos ter tags de cabeçalho, de rodapé, de artigos. Então, perceba que essas tags, elas têm um propósito maior. Também um elemento semântico, ele expressa o seu propósito para o desenvolvedor e também para o agente cliente. Você vai reparar que a maioria das tags que nós vamos analisar hoje não vão ser implicadas para o usuário, tá bem? Então, nós não vamos ter uma diferença para o usuário em si, mas ela é importante para quem? Para o desenvolvedor, que obviamente vai ter um código muito mais bem estruturado, ele vai saber onde é o cabeçalho, onde é o rodapé, qual que é o artigo, mas também para o navegador. Por que o HTML5 se preocupou com essa semântica para o agente cliente, que é o navegador? Porque o agente cliente ele visa, então, desmembrar o nosso código, então ele vai através dessas tags semânticas passadas, né, pelo HTML5, conseguir desmembrar esse código e conseguir reproduzir em qualquer dispositivo. Hoje em dia, com os celulares, o seu site, a sua página web, deve ser compatíveis com o dispositivo móvel. Então, o HTML vem para reforçar isso, para a gente conseguir desmembrar e fazer, então, a montagem desse código em outros dispositivos, tá bem? Mas vamos voltar para analisar mais alguns pontos importantes. Elementos que não são semânticos que nós vimos até o momento. A div não é semântica, a div é só um container para a gente ter ali uma certa estruturação no nosso código. E o span também, que é uma parte de texto, né, um container de texto. Já elementos semânticos que nós vimos, o parágrafo. Perceba que o parágrafo ele tem uma característica de conseguir indicar o que está ali dentro, né? É um texto. Temos também a parte de listas, de formulários e tabelas, tá bem? Então, tudo isso são elementos semânticos. Mas a gente vai analisar mais alguns agora.
O HTML5, então, ele traz essa questão da gente poder trazer elementos semânticos para uma página como um todo. Repare que aqui eu tenho a tag Reader, a Footer, a Nav, a Article e a Site. O que é cada uma delas? A Reader, então, é o cabeçalho. Então, quando você pensa em cabeçalho, você sempre pensa no início de algo que está introduzindo, dando um título, aparecendo alguma imagem. E o footer é o nosso rodapé. Então, geralmente fica sempre embaixo com alguma informação mais necessária de quem é o autor, ou de endereço e tudo mais. Temos o nav, que nada mais é do que uma área de navegação. Então, se você vai ter no seu site ali uma navegação, por exemplo, um menu, as suas tags devem estar dentro de nav. A article são artigos, então, que podem ser distintos. E a site é algo que tem relação com o nosso site, no entanto, não é o principal. Você viu que eu apresentei para você algumas tags do HTML5. A gente vai explorá-las mais adiante. No entanto, o que eu quero que você entenda? Essa ilustração que eu trouxe, mostrando essas tags, nada mais é do que algo ali ilustrativo mesmo. Se você colocar as tags, utilizar as mesmas tags da imagem, elas não vão aparecer naquela disposição. Elas vão aparecer na ordem corrente, tá bem? E por que isso? Porque quem faz essa estilização é o CSS. O HTML só faz a marcação. Mas, como eu disse, a importância dessas tags semânticas são para o programador, para ele ter uma estrutura melhor do código e saber o que é cada tag, né, qual é o sentido de cada uma, e também para o navegador cliente que precisa desmembrar, muitas vezes, esses valores para outros dispositivos. Mas agora a gente vai continuar, então, analisando mais algumas tags. A Reader, então, é um elemento que representa o container para a introdução de um conteúdo. A gente chama ela de cabeçalho. O que pode conter um cabeçalho? Uma série de logos, navegação, campo de busca, entre outros. É importante que você saiba que o header, ele pode conter, né? Ele pode ser ali no início do nosso body, então a gente pode ter um cabeçalho para nossa página como um todo, mas você pode ter ele em outros elementos, tá bem? Como, por exemplo, no artigo. Um artigo muitas vezes precisa de um cabeçalho, então você também pode utilizá-lo. Ele não necessariamente pode aparecer somente uma vez no seu site, tá? Ele pode aparecer N vezes, no entanto que ele esteja ali caracterizado na sua forma correta. Vamos então analisar agora o rodapé. O rodapé, então, ele define, né, esses conteúdos que sejam pertinentes ao rodapé e ele pode ser, por exemplo, um documento ou uma seção. Então, nós podemos ter um rodapé para uma página, nós podemos ter um rodapé para um artigo ou um rodapé para uma seção. Não necessariamente a gente precisa ter somente um rodapé, tá bem? E é possível, como eu disse, ter muitos rodapés em um documento. Então, essa é uma das características principais do rodapé. Mas o rodapé nem sempre contém somente endereços, tá? Como de uma empresa ou telefone. Ele pode conter também, por exemplo, informações como do tipo quem é o autor, quando foi publicado, tá bem? Então, o rodapé não se atende somente a dados de endereço, por exemplo, mas também esses dados de publicação. Continuando com as tags, a gente tem a tag nav, que é um elemento, então, que pode especificar links da navegação do documento principal, mas nem todos os links da nossa página vão estar disponibilizados no nav, tá? Ela é mais para elementos da nossa navegação principal. Portanto, não coloque todos os links dentro de um nav. E para utilizar o nav, a gente precisa setar listas. Então, nós vamos utilizar as nossas tags do tipo lista para mostrar quais vão ser os links ali relacionados, tá bem? O article, nós utilizamos esse elemento para representar uma composição independente de um documento, página ou aplicação. Ele pode conter número de elementos como parágrafos, listas, áudio, vídeo, imagem, figuras, dentre outros. O que é um article, né? Um artigo? Dentro da sua página, quando você pensar em um artigo, você vai pensar basicamente em um conteúdo independente. Ele vai fazer parte da sua página, no entanto, ele não necessita de um conteúdo anterior para fazer sentido, tá bem? Então, o article, você vai pensar como um conteúdo de um blog. Sabe quando você está passando por um blog e tem várias reportagens? As reportagens não dependem uma da outra, não é mesmo? A gente consegue ler as independentes e ter ali o seu conteúdo compreendido. Então, o article também tem essa característica, tá bem? Eu posso ter articles dentro de seções, dentro de... posso ter artigos também independentes. Como eu disse, eu posso ter cabeçalhos no artigos, tá bem? Rodapés no artigos. Então, é um elemento bem
abrangente. E eu posso também ter parágrafos. É importante que dentro de um artigo a sua escrita seja feita dentro de parágrafos, tá bem? A gente vai então analisar mais uma tag. A aside, ele é um elemento que tem por objetivo criar um grupo de conteúdo que esteja sempre relacionado a conteúdos subjacentes. Portanto, a gente tem que o aside, ele pode ser um elemento, tá, da minha página web, só que ele não vai ser aquele conteúdo principal, ele vai ser aquele conteúdo relacionado, ele não deixa de ser importante. No entanto, ele não é o meu elemento principal. Como exemplo, nós temos uma lista de um post mais populares, categorias de um blog, ou então comentários recentes, tá bem? Como eu disse, o aside ele é algo meio que colocado de lado, tá? Mas, obviamente, se você declarar isso na sua página web, ele não vai aparecer, por exemplo, do lado esquerdo da sua página, tá bem? Ou direito. Ele vai ser colocado ali pelo CSS, mas ele está mais relacionado com essa questão de semântica, de conteúdo. Outra tag importante que a gente vai conhecer é a main, tá? A main é como se fosse o main do nosso Java, do nosso C, que nada mais é do que aquele conteúdo principal. Então, se você utilizar o main no seu código de HTML, por exemplo, ele vai mostrar o elemento principal do seu site. Vamos supor que você está criando um site e o main dele seja nada mais do que a descrição sobre os seus serviços. Esse vai ser o main, tá bem? O main não pode estar dentro de nenhum cabeçalho, nem artigo, nem seção. O main deve ser único, mas dentro dele a gente pode ter, sim, seções, artigos, tá bem? E entre outros. Então, essa foi a nossa parte de elementos semânticos do HTML. Agora, nós vamos para a nossa situação problema 1. No caso, a gente vai montar, então, hoje, uma loja de pet shop. Obviamente, nós só vamos utilizar a linguagem HTML para isso, portanto, a gente vai ficar mais limitado na questão somente de marcação dessa página, tá bem? Então, o que a gente vai montar? Nada mais do que uma exposição. A gente vai ter uma loja de pet shop como se fosse somente a exposição, mostrar qual é o serviço e ter alguns artigos também informativos para atrair, obviamente, leitores. Eu vou fazer esse exercício, então, no meu computador. Eu já tenho aqui, então, aberto o nosso Visual Studio Code, tá bem? Que é o nosso interpretador que estamos utilizando. E aqui, no caso, eu vou, então, utilizar o HTML5 para criar o meu documento, tá bem? Lembre-se, então, que essa parte já vem montada, eu não precisei fazer nada, eu só vou trocar o título da minha página, que eu vou chamar de Pet Shop. Mesmo a parte semântica eu vou adicionar entre body, tá bem? E a primeira coisa que eu vou criar aqui é um cabeçalho, tá bem? Então, header. O que eu vou ter dentro desse meu cabeçalho do meu site? Eu vou ter, então, títulos. Não é porque eu criei um cabeçalho, essas tags semânticas, que eu deixo de utilizar as tags que nós já vimos, tá bem? Elas ainda são necessárias. Então, eu vou criar aqui meu pet shop. O nome dele vai ser Au, tá? Um nome muito criativo, diga-se passagem. E além, obviamente, de eu criar esse título, eu quero também uma descrição, como se fosse um tema para ele, né? Como se fosse a logo. Então, eu vou colocar cuidados para o seu pet. Aqui, então, eu já tenho o início da minha página, tá? Bem simples. Reparem que eu usei o cabeçalho ali, ele não alterou em nada. Como eu disse, ele é mais para o sentido do programador, como para o sentido também do nosso navegador, tá bem? Depois que eu escrevi, então, o meu header, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um main. O main, então, é uma tag, como eu disse anteriormente, que ela é essencial, visto que ela pode estar presente como conteúdo principal do seu site. Eu quero que no conteúdo principal do meu site, eu tenha o quê? Eu tenho, então, artigos que mostrem a história do pet shop e também quais são os serviços oferecidos. Por isso, eu vou utilizar aqui uma tag H2, que só para colocar como título sobre o pet shop, né? Para a gente ter essa divisão. E dentro do main eu posso ter artigos. E eu vou criar, então, o primeiro artigo, que vai ser como se fosse a história do pet shop, tá? Dentro de artigos eu utilizo novamente tags de escrita. No caso, eu vou utilizar um título, nossa história. Eu poderia, então, escrever dentro desse artigo
algum texto ali que se referisse a isso. Já mostrei na aula passada o Loren, que então preenche com um texto aleatório qualquer. O que nós temos aqui, então? Reparem que eu tenho um main e dentro desse main, então, eu tenho artigos. O que são os artigos? São aquelas tags que contêm textos, né, sobre algo que não necessita de outro. Perceba, nossa história, a gente não precisa de nenhum outro artigo para compreender. Ele, por si só, já se explica. Mas eu posso ter mais artigos relacionados dentro de uma tag, por exemplo, do main, tá bem? E agora, então, eu vou criar outro título H3, que são nossos serviços. Aqui, então, eu mostro, né, para o meu cliente o que eu ofereço no meu pet shop, tá bem? Novamente, utilizando aqui o Loren. Vou mostrar para você no navegador desta forma. Reparem que essas tags que eu estou utilizando não tem muita influência para o usuário, tá bem? Ele tem mais influência mesmo para o navegador. Mas vamos continuar aqui na minha programação. Terminei, então, o meu main. No meu main, eu quero que algo principal só seja isso. No entanto, eu posso ter mais artigos. E eles podem estar sozinhos no meu texto, tá bem? Como é que eu vou criar agora, ó? Article, tá bem? Então, criei mais um artigo. Esse artigo, ele vai ser sobre valores que, no caso, sejam como se fossem reportagens para o meu cliente, tá? Para que o meu cliente tenha engajamento, para que o meu site não tenha só a especificação de serviços. Por exemplo, eu posso ter um texto aqui. Qual é a melhor ração para o seu pet? Tá bem? Reparem, então, que eu posso ter artigos sozinhos. E aqui escrevo o texto. Eu posso ter também rodapés para artigos. E é o que eu vou criar agora. E o que esse rodapé ele vai querer mostrar para o meu usuário, né? Por exemplo, quem escreveu esse artigo. Por exemplo, então, a gente tem um rodapé. Vou, então, apresentar para você. Reparem que a gente não tem uma estruturação diferente utilizando a semântica, tá bem? Mesmo utilizando a parte de rodapé e tudo mais, ele não utiliza. Mas é importantíssimo que a gente saiba usar, tá bem? Porque o HTML5, ele vem aí como precursor e a gente vai poder, então, ter essa melhor adaptação das nossas páginas para diversos dispositivos, o que é muito importante hoje em dia. E para finalizar, eu vou escrever mais um artigo aqui. E nesse artigo, ele não vai ter rodapé, mas ele vai ter cabeçalho. Tá bem? Então, reparem que eu posso utilizar esses elementos um dentro do outro, tá? Só tomando cuidado com o main, visto que ele não pode estar dentro de nenhuma tag além do body. Aqui, então, criei mais um artigo com o título Cuidados com o seu pet no inverno. Reparem, então, que eu criei a tag, eu poderia colocar dentro do cabeçalho eu poderia colocar imagens, poderia colocar uma lista, mas também posso colocar somente um título. E fora do cabeçalho, visto que é um elemento de texto maior, eu coloco um texto Loren, tá bem? Aqui, então, a gente tem a nossa página pré-estruturada, tá bem? Reparem que é uma página simples, bem parecida com o que a gente montou na aula passada, tá bem? Essa situação problema, ela foi só a inicial. Nós vamos continuar complementando-a durante a aula, tá? Então, você vai ver que a gente vai entrar com outros elementos semânticos e também imagens e links. Então, não descarta esse código, não cria um novo arquivo que a gente vai continuar utilizando. Mas qual que foi a intenção dessa situação problema? Além de começar, né, a startar essa nossa página em HTML, é que a gente, mesmo utilizando elementos semânticos, a gente não vê diferença no texto. A gente viu que os textos maiores, o que deu essa dimensão de texto maior, nada mais foi do que a utilização das tags Hs, que nós já vimos anteriormente na aula, tá? Na aula 1. E as nossas tags semânticas só serviram mesmo para delimitar melhor o nosso código. Mas isso é importantíssimo, como eu já expliquei diversas vezes, tá bem? Agora a gente vai continuar, então, com mais conteúdo.
A gente vai ver mais elementos semânticos, tá? Nem todos que eu vou apresentar aqui são presentes no HTML5, mas são importantes para uma boa estruturação de um texto. A gente vai, então, ao quadro. Primeira tag que eu vou mostrar é a section. A section ela é utilizada, então, para definir uma seção em nosso documento. E o uso está livre para representar capítulos, subcapítulos, cabeçalhos ou rodapé. O que a section pode conter? Pode conter artigos, pode conter títulos, pode conter N outras coisas, tá bem? E não é interessante utilizar a section para um container genérico. Nesse caso, quando a gente quer fazer um container genérico, nós utilizamos o div, tá? Então, reparem que o div, ele está muito parecido com o section, tá? Ele tem essa característica da gente agrupar alguns elementos do nosso texto, como seções. No entanto, ela tem uma característica diferente. A section tem que ter algo lógico por trás, tá bem? Pense comigo num site. Ele vai ter a sua parte introdutória, então, que é a apresentação, depois ela vai ter artigos, depois ela vai ter apresentação, e depois, por último, um cabeçalho ali, uns contatos. Então, percebe que é algo lógico. No entanto, se eu tiver fazendo a minha página, e quiser um container aleatório, somente para eu colocar ali uma identificação para poder depois fazer uma estilização, por exemplo, ou criar uma tag, um link, isso não é possível. A section, então, tem que ser algo lógico dentro do seu site. Senão, a div é a melhor utilização. Falando agora da tag address, essa tag não é do HTML5, mas ela é bem interessante porque ela define a informação de contato para as pessoas em uma página. Ela pode conter endereço do e-mail do autor, um link para uma página com informação de contatos, endereço e entre outros, tá bem? Ela fornece, então, informações de contatos para a sua tag ancestral mais próxima. Pode ser um article, pode ser um body. Então, ela vai fornecer essas informações para a tag que ela estiver mais próxima também. E ela pode ser utilizada para diversos contextos. Você deve estar pensando que a address é bem parecida com a nosso rodapé, que é o footer. Não é, tá? É diferente. A footer, ele pode estar em diversos tipos de contextos. Eles podem estar em artigos, entre outros. No entanto, ali a gente não vai colocar, por exemplo, o endereço físico de um lugar. Por exemplo, Avenida Brasil. A gente vai setar ali dentro outras coisas. E no address, não. No address, ele serve justamente para isso. Diferente das tags que a gente viu que não modificam o texto, o address dá uma certa diferenciação para os textos que estão contidos neles, tá? Então, o que a gente pode fazer? Uma boa prática é utilizar o footer e dentro dele o address. Daí a gente consegue fazer essa parte de rodapé de uma página contendo endereços. Mas fica bem claro que o address não serve somente para endereços do tipo físico, tá? Como Avenida Brasil, CEP, bairro. Serve também para você colocar contatos de e-mail. Hoje em dia é muito importante colocar as suas redes sociais, tá bem? Então, tudo isso pode ser colocado dentro do address. Geralmente, a gente não utiliza muito no meio da nossa página, é mais ao final. Mas, se for necessário, depois de um artigo, você também pode utilizar essa tag. Agora, a gente vai ver mais uma tag. A time. A time, ela representa, então, o tempo no formato de 24 horas ou como uma data precisa no calendário gregoriano. A time, muitas vezes, a gente não vê utilização para ela. Por quê? Porque você vai ver que eu vou definir uma data ali dentro, ou um horário, que não vai aparecer para o usuário. Eu vou precisar descrever essa data e horário. No entanto, ela serve para a máquina reconhecer. E por isso que ela está nessa parte da aula. Ela é uma tag semântica. E por que é importante eu, muitas vezes, criar essa tag time se ela só vai ser lida pela máquina? Pensando em buscas de sites, a gente tem um bom motivo, tá? Porque muitas vezes você quer, por exemplo, mostrar que sua loja abre de tal a tal hora. A time vai ajudar o buscador de site nessa questão de busca, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em otimizar uma página, não somente para ela ficar bonita, bem estruturada, mas também para essa parte do site de buscas, então, que hoje em dia são essenciais. A gente não sabe viver mais sem, a gente, quando vai numa loja, acaba estando no Google ali qual loja que a gente vai, né, buscando ali muitas informações. Então, esses tipos de tags nos auxiliam a ter uma melhor posição no site. É por isso que é importante a gente estudá-las. Mas vamos ver mais algumas tags, então. Nós temos a tag strong, que ela é utilizada para dar importância a um texto e geralmente ele está... essa tag é mostrada como negrito. Na aula passada, nós vimos a seguinte tag.
a B, tá? Que no caso ela também transformava um texto em negrito. E por que então utilizar a strong, né, ao invés do B? Ou qual é a melhor utilização da tag B, por exemplo? No caso, a strong ela tem um estado lógico. E a B, ela tem um estado físico. O que é um, o que é outro, né? Pense você que você tem um texto que você quer dar uma ênfase. Então, você quer colocar em negrito. Mas, além do negrito, você quer sublinhar, você quer mudar a cor, você quer fazer alguma alteração ali. Neste caso, o melhor caso é utilizar o strong, porque não faz sentido eu mudar a composição física da nossa tag B, que no caso é somente negrito, tá? No entanto, se você quer somente deixar um texto ali destacado em negrito, você pode utilizar a tag B, visto que ela é somente física, tá bem? Vou recapitular, que pode ter ficado um pouco confuso. A tag strong, então, ela é utilizada para quando a gente quer dar importância e ela é lógica, tá bem? Então, se você quiser mudar algo além do negrito, quiser deixar vermelho, quiser colocar sublinhado, você utiliza a strong. Se não, você utiliza a tag B, que daí ela vai ser somente o realce do negrito. E por último, nós temos a tag cite, que é utilizado para demonstrar, então, referências a um trabalho artístico, um livro, uma música, filme, pintura e etc. Reparem que o nome de uma pessoa não é título de uma obra, então logo não pode ser utilizado em site. O site é muito utilizado para quando a gente quer referenciar algo que realmente possui algum título, como, por exemplo, Mona Lisa, tá? Se você colocar num artigo, site, por exemplo, publicado por tal pessoa, não é interessante. Nesse caso, é melhor usar o footer, tá? Aqui é mais para obras mesmo artísticas. Nós vamos, então, nessa situação problema 2, complementar mais o nosso código do nosso pet shop, tá bem? Então, nós vamos utilizar as tags que nós vimos no conteúdo anterior e complementá-lo mais. Eu vou, então, ao meu computador. Aqui, então, está o meu código, como eu tinha feito anteriormente. Agora, então, eu vou criar algo que é muito importante, tá? Que eu não tinha criado antes, obviamente, porque a gente não conhecia esse conceito, mas eu vou criar as seções. As seções, elas são importantes, não somente semanticamente, mas também para criar depois, por exemplo, links, tá? Para a nossa página. Por isso que eu vou criar duas seções. A primeira seção, ela vai ser uma seção principal. Essa seção principal, eu vou colocar ela antes do main, tá vendo? Então, essa seção principal, eu estou me referindo, obviamente, aos elementos do meu main. Perdão, não vou colocar antes, tá? É depois. Então, como que eu declaro a seção? Section. E, no caso, ela sempre terá um ID, igual a div. Aqui, então, eu criei a minha seção principal. Vou só mudar o fechamento dela para depois do artigo do meu main, tá bem? Então, eu fecho aqui a minha seção. Reparem, então, o que eu criei? Uma seção. Eu vou até mostrar para você que não vai mudar em nada na nossa página, mas essa seção, então, ela vai servir para a gente subdividir o nosso código e depois criar links para ela. Importante colocar o ID, a identificação, visto que a gente vai fazer o link por esse valor. Após a nossa seção, eu vou criar outra seção, tá bem? Que no caso é a seção dos artigos. Olha como é lógico. Eu vou então separar o meu site por seções, que vai ter a seção principal e uma seção que é relacionada com os artigos. Tá bem? Então, isso fica muito sequencial e lógico, que é bem a característica da section, senão a gente utilizaria o div. Então, eu criei duas seções até o momento, uma principal, a principal dentro do nosso main, e depois a de artigos, que pode ser fora e englobar, então, os dois artigos que a gente escreveu anteriormente, tá bem? Eu vou utilizar a tag time para que você entenda como ela funciona, tá? Que ela é uma tag um pouco diferente para ser utilizada. Aqui, em cuidados com o seu pet, mas você pode colocar em qualquer parte, eu vou criar um P, um parágrafo normal, e vou colocar artigo publicado, somente para mostrar o que nós estamos realizando.
E dentro desse artigo publicado, eu vou criar a minha tag time. Time eu preciso setar alguns valores, tá? Alguns atributos, então ela vai ter como data time aqui. E dentro dela eu vou colocar a nossa data que esse artigo foi publicado, por exemplo. Como que a máquina entende? Primeiro o ano, 2020, depois o mês, depois o dia. É assim que a máquina entende, tá bem? Terminei por aqui. Se eu colocar somente isso, não aparece nada para o meu usuário. Perceba que o artigo publicado estava dentro da tag P, por isso que ele apareceu. Senão, não apareceria, tá bem? Por este motivo, eu escrevo aqui 14 de outubro de 2020. Agora apareceria. Mas como eu disse, essa tag ela é exclusivamente para a máquina, para o nosso navegador e não para apresentar para o usuário. Eu vou fazer, aqui no nosso código, vou fazer um novo rodapé. E nesse rodapé eu vou colocar a tag address, tá bem? Por quê? Porque eu vou colocar, então, aonde fica o meu pet shop, qual é o seu Facebook, qual é o seu Instagram e por assim por diante. Algo interessante que você deve saber da address. Eu posso escrever, obviamente, os valores dentro dela, no entanto, não é aconselhado que se use o P, tá bem? A gente pode escrever direto, Avenida Brasil, por exemplo, número 100, e aconselhável a quebra de linha e não o P, tá? Isso é convenção. Poderia colocar o CEP também, 8.000, seu Facebook. Deixa eu só copiar a tag P. E por último, vou colocar o e-mail. Então, eu vou mostrar e você vai ver que a tag address tem uma diferença, tá? Ela vai deixar, então, os nossos valores que estão aqui dentro em itálico, mesmo não utilizando a tag itálico, obviamente. Para finalizar, então, a nossa parte aqui, eu vou criar um valor que eu não tinha mostrado anteriormente, tá? Aqui em nossos serviços, eu vou utilizar a tag strong. Ela pode estar dentro de parágrafos, tá bem? E dentro de strong eu vou colocar valores. Por quê? Eu vou criar uma tabela. A gente não viu as tags de tabela, mas eu acredito que seja interessante a gente utilizar. Como que é uma tag de tabela, então? A gente cria a tag table e a gente vai setar a sua borda. Ela pode ser 0 ou 1. Se eu setar 0, o que acontece? Eu não vou mostrar as linhas, tá? Como se fosse ali, ela não vai ter as linhas. Se eu setar 0, ele vai acabar mostrando as linhas. Depois eu mostro quando eu compilar que vai ficar mais fácil. Tenho duas coisas para declarar dentro de uma tabela. O TR, que no caso representa as linhas, e o nosso TD. Então, eu posso criar desta seguinte maneira. TR dentro de TD. E eu vou colocar dois tipos de valores aqui. Serviços. E vou criar outra coluna como valor. Fiz a criação, então, das minhas colunas dentro das minhas linhas. E agora eu vou pegar esse código aqui que eu fiz e vou repeti-lo só para preencher essa tabela. Então, dentro de serviços aqui, eu vou colocar, por exemplo, Tosa. E o meu valor eu vou colocar R$40. E por último, eu vou pôr aqui banho. O valor R$20. Eu vou mostrar para você no navegador como ficou. Ficou da seguinte maneira. Reparem que o nosso Pet Shop já está tendo mais cara, né? A nossa página web aqui ela está mais bem estruturada. Nós temos, então, uma tabela. Reparem que valores está em strong, então ele foi colocado em negrito mesmo, a gente não utilizando as tags de título, tá bem? A gente já tem aqui o nosso
nosso endereço em destaque, tudo isso a gente fez. Ó, eu vou mostrar para você, tá vendo que a gente estava utilizando o 1 como referência de borda, né? Se eu colocar 0 aqui, ele vai mostrar somente os valores tabulados, tá? Não mostra as linhas. Eu prefiro, neste caso, que mostrem as linhas. Então, a gente faz isso daqui. Então, essa foi a solução da nossa situação problema, no qual nós utilizamos mais elementos semânticos para montar a nossa página do Pet Shop. Eu vou para o momento de dúvidas, tá bem? Vou deixar um tempinho para você mandar uma dúvida. Só peço que você não mande a sua dúvida muito no finalzinho da aula, porque semana passada teve 2 dúvidas e eu não consegui responder, visto que eu já tinha voltado desse momento e aí não deu tempo. Mas daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou responder as 2 dúvidas que teve na semana passada. Tivemos uma dúvida do pessoal de Valinhos. Ele está perguntando se eu posso usar uma div dentro de uma section. Se você reparar bem, o HTML não tem muitas regras, ele não vai dar um erro de compilação. Poder você pode, mas acredito que não seja adequado, tá bem? O melhor é você usar ou div ou sections. Você pode usar sections dentro de div, caso você tenha um container mais genérico e dentro desse container ter algumas seções específicas. Mas acredito que não seja necessário. Na aula passada nós tivemos 2 dúvidas, tá? Sobre formulários. Uma delas foi se eu podia enviar uma imagem sobre formulários. E a pergunta foi muito pertinente, visto que hoje em dia nós podemos mandar uma foto, por exemplo, né, para provar que é a pessoa mesmo que está preenchendo aquele formulário, ou para qualquer outra utilidade. E sim, nós podemos, através do type, você lembra então que a gente utilizava o input, né, para entrar com os dados, e o tipo, que era onde a gente setava o que ia entrar pelo formulário. E sim, através do tipo file. O file ele tem diversos atributos, tá bem? Que no caso, você pode mostrar, por exemplo, que você só quer artigos do tipo JPEG ou PNG. Então, é possível. E também foi perguntado sobre o redirecionamento da página após o formulário, porque muitas vezes a gente envia, a gente é indicado para outra página. Você tem que entender que o HTML ele é uma linguagem de marcação. Então, reparem que ele não faz muita coisa, ele só mostra, né, o que fazer. Então, essas outras funcionalidades, como, por exemplo, redirecionar, ou muitas vezes fazer a análise se determinado tipo de entrada de dados do formulário está correta, a gente pode realizar por uma linguagem extra, como por exemplo o JavaScript, tá bem? Então, essas foram as dúvidas. Agradeço o pessoal de Valinhos, que eu acho que mandaram também semana passada, estão ligadinhos aí na aula. Então, vamos continuar com o nosso conteúdo.
Imagens. Eu acho que todo site deve ter uma imagem, porque além de, obviamente, trazer uma beleza estética para a nossa página web, a imagem também serve muito como você trazer, né, algo texto de forma mais visual. E essa parte visual, então, ajuda muitas vezes a gente compreender determinados tipos de elementos mais facilmente. Então, a imagem, ela é muito utilizada. A gente pode utilizar o HTML para inserir imagens na nossa página, tá bem? A gente vai entender agora muito como o tipo da imagem influencia na sua página. Por exemplo, se você utilizar um tipo errado na sua página, você pode ter uma visualização pior. E também, essa parte das imagens ajuda muito na parte do carregamento da página. Isso é muito importante, tá? A gente, hoje em dia, nós temos internet cada vez mais velozes, mas ainda temos que nos preocupar com um carregamento mais dinâmico para a nossa página web. Mas vamos conhecer mais, então, sobre os tipos de imagens. Aqui nós temos alguns formatos, tá bem? JPEG, o GIF e o PNG. O JPEG, então, ele é indicado para fotos coloridas. Este tipo de arquivo ele é comprimido. Ele perde um pouco a sua qualidade, no entanto, acaba sendo recompensada essa perda de qualidade, visto que o seu tamanho é muito pequeno. Portanto, nós teríamos um carregamento melhor da nossa página. No entanto, o JPEG não possui transparência. E muitas vezes a transparência é necessária, principalmente para logos, tá bem? A gente precisa que aquele logo fique na cor de fundo do nosso site. Então, o JPEG não possui transparência. Já o GIF, ele é utilizado, então, para logos ou quando há necessidade de transparência. E ele também suporta animações. A gente está muito acostumado com o GIF hoje em dia, né? Sendo animações. No entanto, ele pode ser uma imagem estática também. E no caso, o que acontece? O GIF ele não tem uma paleta de cores muito grande, ele tem uma paleta de cores limitadas. Por isso que ele é utilizado para logos, porque muitas vezes logos a gente não acaba utilizando muitas cores, tá bem? E por isso, por este motivo, a gente acaba então podendo utilizar o GIF. E por último, nós temos o PNG, que é utilizado para arquivos como logos, com grande quantidade de cores sólidas e padrões, ou quando há necessidade de transparência. Você deve estar pensando assim, professor, então eu vou usar PNG em tudo. Ele tem uma boa paleta de cores, ele possui transparência, no entanto, as imagens não são comprimidas e elas são mais pesadas. Pensando no carregamento dinâmico, então, não é interessante. Então, dentre esses 3 formatos, o que a gente pode tirar de conclusão? Se você quiser uma imagem pequena, com bastante cores, né, com uma paleta de cores grande, mas que tenha, mas que não possua transparência, você pode muito bem pegar o JPEG. Ela é a mais utilizada. No entanto, se você precisa de uma logo que precisa de transparência, aí você vai ter 2 opções, a GIF ou a PNG. Se você precisa de poucas cores, a GIF vai dar conta. A GIF também pode ser utilizada para animação. E a PNG, então, para as imagens que precisam de mais cores ou transparência, tá bem? Então, essa é a parte das nossas formatos de imagem. Agora, a gente vai entender a resolução delas. A resolução das nossas imagens, então, elas são sempre por pixels, tá bem? Então, os pixels são esses pontinhos nas nossas telas. E o tamanho da imagem vai depender da resolução do monitor. Portanto, se você tiver uma imagem com a mesma quantidade de pixels, né, de largura e de altura, do que o seu monitor, você vai ter, então, uma imagem que vai preencher a tela inteira. Por isso que é importante a gente conhecer o que são os pixels, né, para a gente poder manejar e, assim, ter uma imagem adequada no seu tamanho na nossa página web. Quanto maior a imagem, mais pixels ela terá. Tá bem? Isso é importante porque quanto mais pixels nós temos, mais resolução essa imagem tem. No entanto, ela vai ser mais pesada, logo o seu tempo de carregamento será maior, tá bem? Então, a gente precisa de imagens com qualidades no nosso site, a gente não pode abrir mão disso, tá? Então, a gente tem que ter uma quantidade de pixels ali razoável. Porque se for poucos pixels, quando você der um zoom na imagem, ou até mesmo sem zoom, ela vai dar aquele efeito Minecraft, sabe? De quadradinho. Então, isso não é interessante para o nosso site. A gente quer imagens com alta resolução e que sejam, obviamente, ali, que tragam, né, informação para o nosso cliente, e também que sejam bem interessantes e não tenham esse formato quadriculado. E, obviamente, também a gente não precisa ter imagens muito grandes que demorem para carregar. Então, a gente tem que ter ali imagens no tamanho ideal. Esse tamanho ideal é um pouco difícil de definir, mas nem tão grande, nem tão pequeno. A gente vai, então, ao quadro. Aqui, então, é a tag que a gente utiliza
para imagens no HTML. Abre a tag IMG. O SCR é então onde a gente vai colocar o caminho onde possui essa imagem, que pode ser da sua pasta que está os seus arquivos, que também pode ser ali de um outro site, não é tão interessante, mas é possível fazer esse manejo também. Nesse texto, nessa parte de alt, a gente vai colocar um texto. Esse texto ele serve para quando a sua imagem não é carregada por algum motivo, tá bem? Então, ele vai aparecer para o usuário o que está escrito nesse texto. E também temos a altura e a largura sendo apresentadas aqui, que é importante sempre você setar. E qual vai ser a dimensão apresentada? Sempre em pixels, tá bem? Então, você vai ver que a gente sempre vai setar com 200, 300, não é 200 centímetros, outras ferramentas, tá? A gente aqui é sempre em pixels. Eu quero falar um pouquinho mais para você sobre o alt, que é esse texto, então, alternativo que é importante a gente sempre colocar. Se você não colocar esse valor dentro da tag, ele não vai dar como erro. No entanto, é necessário, visto que hoje em dia, nos sites de busca, eles acabam, né, vendo as suas imagens por esse texto alternativo. Tá bem? Então, é importante que você coloque um texto ali e coloque um texto que remeta à imagem. Por exemplo, não vai colocar erro, porque erro não está relacionado com a imagem. Vamos supor que a gente está montando o nosso pet shop, né? Eu vou colocar ali os exemplos da ração que eu distribuo. Coloca marcas de ração do pet shop e tal. Por quê? Porque isso é importante para que os mecanismos de busca consigam encontrar o seu site também pelas imagens. Se você não colocar esse texto alternativo, não vai aparecer nenhum texto quando a imagem não for carregada. E também não vai ajudar no site de busca. Perceba que eu bato bastante nessa tecla, né? A gente tem que estar visível para o site de busca, a gente tem que ter conteúdo relevante para que ele, então, apresente a nossa página. Mas vamos, então, analisar um pouco mais sobre as imagens em HTML. Nós podemos ter dois caminhos, o caminho absoluto, que é utilizado quando é necessário inserir uma imagem em um documento HTML, que está em um servidor web, e o caminho relativo, que é utilizado para localizar arquivos, tomando como ponto de partida a raiz do site. Também esses são os nossos dois caminhos utilizados, e essa foi a nossa parte de imagens em HTML. Nós vamos tratar, então, de links para a web. Se as imagens são importantes, os links também são, pois eles podem redirecionar você para outro site, para ler mais informações sobre, ou até mesmo para páginas do mesmo site. E além também de poder posicionar valores, pontos, né, no seu site que a pessoa pode procurar, ao invés de ficar rolando a barra até encontrar o assunto. Fica muito mais fácil quando a gente tem aquele menu inicial e vai direto no assunto que a gente gostaria de ler, não é mesmo? A gente vai, então, analisar um pouco mais sobre como são divididos essas partes dos links. Os links são divididos, então, em duas partes, no destino e em rótulo. No destino, nós especificamos, então, o que ocorre quando o link é acionado. Aqui indica se o link pode levar para outras páginas ou até mesmo saltar para a mesma. E o rótulo é a parte que o visitante vê no navegador, que é utilizado para ativar o alcance do destino, que pode ser um texto, uma imagem ou ambos. O rótulo, muitas vezes, a gente está acostumado àquele texto azul, sabe? Que tem muitas vezes sublinhado embaixo. Então, esse é o rótulo e esse a gente descreve, tá? Além, obviamente, de colocar o nosso link ali, você vai colocar o que está nesse rótulo. Por exemplo, Instagram do nosso pet shop. Então, é isso que você vai escrever dentro do rótulo. Mas vamos analisar, então, como que a gente faz a declaração de links no nosso site. Então, a gente pode criar links que conectem a outras páginas ou para outros sites. E como que a gente faz isso? Nós podemos, então, fazer com a seguinte tag. Nós abrimos a tag A, tá? E fechamos ela. E aqui nós vamos referenciar qual é a página que a gente vai levar. Dentro desse href, o que nós podemos colocar também? Nós podemos colocar o ID de divs, de seções e entre outros valores. E assim a gente consegue fazer o salto para a nossa própria página. E dentre a nossa tag A, o que a gente coloca? O nosso rótulo, que nada mais é do que o que vai aparecer para o usuário clicar em cima e ser redirecionado. Por último, as âncoras são os desvios de páginas. São links criados em uma página que direciona para um lugar específico
dentro dessa página. As âncoras, então, são bem interessantes, tá? Quando o seu site é muito extenso, visto que o nosso cliente, o nosso usuário, né, a pessoa que está acessando o seu site, não precisa ficar rolando abaixo, no caso, até encontrar o assunto. Você pode criar um menu com nave e assim poder linkar quais são os artigos, né, ou as seções interessantes para o seu usuário acessar diretamente, só apertando ali através de um link. Eu vou mostrar um exemplo no meu computador. Eu não vou continuar com a nossa SP neste caso, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de link HTML, só para mostrar para você algumas funcionalidades interessantes com o link, tá bem? Crio o HTML5 aqui. Não vou nem mudar nada, eu vou só utilizá-lo para mostrar alguns exemplos para você. Como que a gente faz um link, então? Utilizando a nossa tag. Opa! Juntamente com o atributo href, né? href. Que é aqui onde a gente vai colocar, então, o nosso site. Por exemplo, eu vou colocar www.google.com. Também fechei. Vou escrever aqui o site do nosso, que nós estamos criando com o link. Vou abrir o nosso. Reparem que ele criou, né? Bem pequenininho, já que eu não dei ênfase nem nada. E vou clicar em cima. Deu erro. Por quê? Porque eu não coloquei o protocolo HTTP, tá? Então, é importante não colocar somente o site. Colocar também HTTP //. Mostrando novamente. Agora foi redirecionado. O que é interessante eu mostrar aqui? Eu vou até mostrar novamente. Repara aqui que eu estou na minha página do documento, né? Document. Criei aqui o link. E vou clicar. Reparem que eu vou fazer o quê? Eu vou ser redirecionado para o Google, né? Que foi o site que eu escolhi. No entanto, na mesma aba. Muitas vezes isso não é interessante. E quando você quer que isso não aconteça, você vai declarar mais um atributo aqui dentro da nossa tag A, que chama target. E vai colocar como parâmetro para ele blank. Neste caso, o que a gente vai ter? Nós vamos criar, então, a nossa página com link. Vamos clicar e reparem que ele abriu uma nova aba. Vou mostrar novamente, ó. Isso é interessante quando você não quer que o usuário deixe o seu site, tá bem? Então, o target blank é bem interessante. Agora, eu vou criar uma referência, né? Um link para e-mail, que é muito utilizado também. E é um pouco diferente. Então, eu utilizo o mesmo atributo href. E aqui dentro, ao invés de colocar o nosso site, eu vou colocar o e-mail. No entanto, eu preciso colocar uma tag antes, né? Uma tag não, um valor antes para mostrar que é e-mail e não é, no caso, um site. Então, eu uso a seguinte palavra, mail to, que vai mostrar, então, que é para e-mail. Então, vou colocar um e-mail qualquer aqui, gmail.com, tá bem? E entre aqui eu vou colocar e-mail. Pronto. Vou mostrar para você. Repare, então, que criou, né, o meu segundo valor aqui. E ele vai redirecionar você para sua caixa de e-mail. Eu não tenho nada aberto aqui, né, não tenho nenhum e-mail apresentado, mas se você tiver algum e-mail logado, ou algum aplicativo, ou então algum programa que gerencia os seus e-mails, ele já vai abrir com o e-mail mostrado ali que a gente colocou dentro da nossa tag A. Vou fazer mais um exemplo, que é um exemplo bem interessante, que no caso é um e-mail, é sobre downloads, tá bem? É possível que você encaminhe também para downloads. No caso, eu tenho algumas imagens dentro da minha pasta, tá? Da pasta que está esse arquivo, então eu não preciso colocar nenhum caminho e eu tenho que atribuir, fazer a declaração somente do atributo download. Eu vou até dar um zoom aqui para você ver. Eu tenho algumas imagens colocadas aqui e uma delas chama pet JPEG. Então, eu vou fazer o download dessa imagem.
mostrando para você no servidor, então, reparem que eu não dei quebra de linha, ele colocou junto, tá? Mas vai servir. Reparem que ele fez o download, então, da minha imagem, tá vendo? Então, é assim, você pode redirecionar ele, obviamente, para essa questão de download. Você pode que ele redirecione para outras páginas para fazer o download, ou também referenciar algo que está na sua pasta ali dentro do servidor, tá bem? Então, essa foi a nossa parte de links. Na nossa situação problema, nós vamos continuar com o nosso exemplo do Pet Shop. E agora a gente vai trabalhar com imagens. Eu vou apresentar para você como colocar imagens, né? Mas a importância também de colocar alguns atributos ali para essa tag. A gente vai ao meu computador. Eu vou fechar esse exemplo que eu estava fazendo anteriormente. E antes da gente começar, eu quero mostrar para você a minha pasta no qual está a minha página, tá? Então, a minha página está dentro dessa pasta 2. Eu quero que você reparem aqui que eu tenho duas imagens, tá? Essas imagens eu já coloquei dentro da minha pasta, onde eu estou desenvolvendo o meu código. Isso facilita bastante, pois eu não preciso criar caminhos para ela, tá? Isso é importante que você saiba bem onde esteja essas imagens que você quer utilizar e, de preferência, esteja nessa pasta raiz para você não precisar colocar o caminho, senão você vai precisar colocar C, 2 pontos ou outro tipo de valor ali inserido. Eu vou colocar aqui uma imagem no meu cabeçalho. Lembre-se que é possível, tá? No meu cabeçalho, então, que eu tenho aqui, eu vou colocar uma imagem antes de cuidados para o seu pet. Como que eu crio, então, uma imagem? IMG, aonde ela está inserida. Como eu disse anteriormente, eu já estou com ela na minha pasta raiz e já até aparece aqui quando eu crio o meu atributo SRC, tá vendo? Aparece as duas imagens que eu possuo. Eu vou colocar a pet, tá bem? A pet, então, ela vai ser a tag que eu escolhi, a imagem que eu escolhi. Eu vou mostrar para você como vai ficar. Ela colocou, olha o tamanho da imagem, era uma imagem com boa qualidade, tá bem? No caso, então ela tem uma quantidade de pixels muito grande e por isso ela ficou desse tamanho. Logo, o que a gente faz para que isso não aconteça? Eu vou então setar, né, os atributos que são relativos à sua altura e a sua largura. Além disso, eu também vou criar o meu atributo alt, que é aquele texto que vai ser apresentado caso a nossa imagem, por algum motivo, não possa ser carregada. Aqui, eu vou colocar logo Pet Shop, tá? Então, eu vou colocar logo Pet Shop. E depois, então, eu vou declarar a minha altura e a minha largura. Aqui eu vou colocar 300, mas você pode colocar o valor que desejar e depois 200. Vamos analisar, então, se a nossa imagem modificou o seu tamanho. Modificou, ó, tá vendo? Ela está mais interessante. Ai, professor, eu quero que ele fique do lado do Pet Shop, né? Não assim, abaixo. Aí a gente vai ter a parte do CSS entrando aí para nos ajudar, tá? Aqui, no caso, a gente só tá marcando o nosso HTML. E eu vou mostrar para você o que apareceria se a minha tag, né, não desse certo. Vamos supor, se eu não conseguisse, por exemplo, achar a minha imagem. Eu vou modificar o nome dela aqui, tá? Reparem que eu não tenho a imagem Pet 5 inserida na minha pasta. Na minha pasta só tem a imagem Pet. Agora, se eu mostrar, o que ele vai aparecer, ó? Tá vendo? Ele deu aquele símbolo de imagem que não pôde ser carregada e colocou aqui, ó, logo Pet Shop, que foi o valor que eu setei em Alt. Por isso que é importante a gente colocar, tá? Não só para o nosso usuário saber, mas também para os buscadores, para os sites de busca. Além dessa logo, eu vou colocar uma outra, tá bem? E essa outra eu vou utilizar uma tag que a gente não viu ainda, que é, no caso, a tag figura. E essa é uma tag, então, do HTML. E por que a gente utiliza ela? Porque ela especifica um conteúdo independente que, se retirado do texto, não vai afetar. Se reparem que se a gente tirar a logo do texto, vai afetar. A gente precisa dela ali para trazer uma identidade para o nosso Pet Shop, né? No entanto, a figura não. E o que eu vou colocar aqui? Reparem que eu coloquei essa tag dentro
dos nossos serviços. E é como se fosse uma imagem de promoção. Reparem que se semana que vem a minha promoção tiver acabado, né, do meu pet shop, eu não vou precisar utilizá-la. Então, eu posso retirar tranquilamente. Então, você vai utilizar essa tag figure quando um conteúdo é independente, ele não vai fazer falta ser retirado. Mas, obviamente, dentro dela eu preciso utilizar a tag IMG. Vou colocar, então, aqui o meu caminho. O meu caminho eu já tenho, né, a minha imagem aqui promo JPEG dentro da minha pasta. Deixa eu mostrar novamente, ó, essa imagem aqui. Tá bem? E o que eu vou declarar dentro da nossa tag imagem? As mesmas coisas que eu estava declarando anteriormente. O texto alternativo. Promoções. Pet shop, aí você determina o que você vai querer colocar. A altura, porque senão vai ficar um valor muito grande, tá? Então, a gente tem isso declarado. Uma questão bem interessante da tag figura é que a gente pode declarar, no caso, legenda. Isso é muito interessante, porque para essa figura aqui, no caso, a gente não tem uma legenda explícita. A gente poderia colocar um parágrafo como sendo a sua legenda. No entanto, para esse caso, você vai ver que vai ficar mais bem centralizada. Por isso, a gente vai utilizar a tag figure caption, que ela faz parte da nossa tag figura, você não consegue utilizá-la independente. E no caso, você vai digitar o que você deseja, como, por exemplo, promoções de outubro. Tá vendo? Colocou aqui e reparem, então, que ele criou uma legenda bem clara, né? Bem próxima ali do que a gente estava desejando. Então, essas são duas imagens que eu coloquei no meu site. Deixa eu só mudar aqui o nome dessa para a gente ter as imagens corretas. Desta forma, tá vendo? Então, essa foi a nossa parte de inserir imagens. Eu só quero fazer um complemento sobre imagens, tá? Caso você esteja interessado em criar um site e nunca mexeu com essa parte de burocrática, é importante que você só utilize imagens que tenha compartilhamento gratuito, tá bem? O Creative Commons. Por quê? Porque a gente não pode sair pegando qualquer imagem do Google, por exemplo. É importante que nós utilizamos imagens que tenha licença gratuita. Ou então pague por um banco de imagens. As imagens que eu usei aqui, por exemplo, são imagens gratuitas ou imagens próprias também poderiam ser utilizadas, mas eu estou deixando a dica porque muitas vezes a gente não tem essa noção e a gente pode ter então algum tipo de processo por direitos autorais. Nesta última situação problema, né, que é a nossa situação problema 4, nós vamos inserir alguns links no nosso site. E por que nós vamos mexer com links nessa parte? Porque eles são importantes, além, obviamente, de eu poder redirecionar para outra página, poder fazer âncoras na minha página web. Hoje em dia, com as questões das nossas redes sociais estar sendo cada vez mais utilizadas, é importante que nós tenhamos isso no nosso site linkado, tá? Porque o site ele vai mostrar uma gama de valores, né? História, artigos e tudo mais. Mas a nossa rede social de uma empresa, por exemplo, ela é um pouco mais informal, ela acaba até apresentando mais produtos muitas vezes, de uma forma um pouco mais próxima do público. Então, é importante por esses fatores. A gente vai voltar ao meu computador. Vou novamente utilizar o código anterior, tá bem? E o que a gente vai fazer aqui neste começo? Nesse começo de código, a primeira coisa que eu vou colocar nada mais é do que como se fosse um menu, tá? E esse menu eu vou colocar dentro do meu cabeçalho. Por quê? Porque vai ser como um menu navegação. Nossa página web não é tão grande, no entanto, se ela fosse, né, seria interessante a gente ter essas âncoras no nosso texto. Então, abaixo aqui do meu Cuidados para o seu pet, eu vou criar uma tag, que é a tag nave de navegação. Lembra que a gente vai colocar alguns links aqui importantes, então, para a nossa página. E para criar a tag de navegação, eu preciso utilizar a de listas também juntas.
para então mostrar quais vão ser, né, como se fossem tópicos dos nossos valores. Para utilizar os listas, eu preciso utilizar a tag ali. E aqui dentro, então, eu vou criar os links. Como que eu crio um link? Crio a tag A, tá bem? Coloco href, que é o que a gente vai mostrar para onde ele vai. Mas aqui eu não quero mostrar, por exemplo, que ele vai para uma página distinta. Para onde que eu quero que ele pule? Se eu estou criando âncoras, eu vou querer que ele pule para as minhas seções. Por exemplo, eu vou pular para esta seção aqui. Então, eu vou ter como eu tenho duas seções na minha página web, eu vou fazer dois tipos de âncoras, tá? Uma para a seção principal e a outra para a seção de artigos. E o que eu vou utilizar dentro do meu no meu atributo href, né? href? O nome do meu ID. Então, o meu primeiro salto que eu vou dar aqui vai ser para principal. Tem que colocar o hashtag na frente, tá? Importante. E depois do nosso valor, eu vou colocar aqui, então, entre, né, as tags sobre o Pet Shop, que é o que vai aparecer para o meu usuário. Eu vou criar o próximo antes de mostrar para você como ele fica no navegador. Qual é o nome da minha segunda seção? Artigos. Então, eu troco aqui por artigos. Vou mostrar para você como que ficou. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ele criou um menu. Reparem que ele fez? Ele não colocou uma URL, por exemplo, né? Ele colocou o que a gente setou ali para ele apresentar. Se eu clicar sobre o Pet Shop, reparem que ele deu um salto na página. Por mais que nossa página seja pequena, a gente consegue ver essa transição. No entanto, se eu clicar em artigos, ele vai aqui para essa parte de qual é a melhor ração do seu pet, cuidados com o seu pet no inverno. Então, a gente fez aqui uma âncora, tá bem? A próxima utilidade que eu vou ter com o nosso link é, vamos supor que eu quisesse que a pessoa lesse mais, né, sobre aquele artigo em algum lugar. Então, eu vou criar aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas dentro do meu artigo, qual é a melhor ração para o seu pet, vamos supor que você tivesse uma informação sobre o site da ração, né? O site que a gente tirou essa informação. Você pode criar uma tag P, então uma tag de parágrafo. Você pode colocar um texto para saber mais sobre o assunto. E dentro da tag P, você pode, então, colocar a tag HR. Aqui eu vou colocar o Google mesmo, tá? Então, lembre-se sempre de colocar o HTTP. E o que vai ser interessante? Deixa eu até mostrar para você. Vamos supor que eu tivesse, então, um artigo na minha página, tá? Eu acho que eu não criei ele aqui. Deve estar faltando alguma coisa. Tá faltando referenciar. Clique aqui. Então, reparem que ele está aqui embaixo, né? Para saber mais sobre o assunto, clique aqui. Ele vai abrir o Google em cima do meu site. É interessante? Não, né? Para esse motivo que eu quero só redirecionar o meu cliente para que ele saiba mais sobre o assunto, não é interessante eu colocar ele sobre o meu site. Por isso, aqui, eu utilizo o target link. Fazendo desta forma, eu tenho a minha aba aberta aqui, clico, ele mantém a minha aba, ó, mas cria outra, tá bem? Então, é interessante a gente saber utilizar essas funcionalidades. E por último, eu vou criar aqui essa parte no do nosso address, que é interessante a gente sempre ter
por exemplo, o Facebook linkado, o Instagram linkado. Para isso, então, você pode criar logo após o href. Tá bem? Então, http, dois pontos. Visite o Facebook. Então, dessa forma, você vai redirecionar ele para a página do Facebook. Reparem que eu coloquei a página do Facebook comum, tá? No caso, não foi a página da clínica, mas era só colocar barra e assim por diante. E por último, o e-mail. Lembra que o e-mail a gente tem que fazer uma diferenciação? A gente cria, então, o e-mail da seguinte maneira. Antes do nosso endereço de e-mail, eu preciso colocar mail to. Daí, você pode, depois disso, e dois pontos, colocar o endereço de e-mail, por exemplo, da sua instituição. E e-mail. E a gente teria aqui ele apresentado embaixo, tá vendo? Depois do Facebook. Reparem que ele fica na grafia que o nosso address deixa, tá? Como se fosse itálico. Essa foi a nossa parte, então, de manipulação de links e imagens com HTML. Eu vou para mais um momento de dúvidas, tá bem? Então, se você tiver uma dúvida, mande. E daqui a pouco eu volto, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje.
tivemos mais uma dúvida de Valinhos e uma dúvida muito pertinente, que é se a gente consegue fazer esse redirecionamento que o link faz, como eu mostrei para o Facebook ou para o e-mail, para o WhatsApp, que hoje em dia é uma ferramenta de venda, né, principalmente das empresas. Vou ser sincera com você, eu não sei. Acredito que não dá para fazer da mesma forma, tá bem? Mas na aula que vem eu vou trazer essa dúvida esclarecida, então agradeço o pessoal de Valinhos que novamente mandou a sua contribuição. E na aula que vem eu trago, então, alguma forma de fazer esse redirecionamento. Eu sei que tem algumas ferramentas prontas que nos auxiliam nisso. Você já acessou alguma empresa que a gente acessa o link e tem várias abas, tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, depois site comercial, e-commerce. Então, eu sei que essa é tipo uma ferramenta que a gente utiliza. No entanto, se a gente consegue fazer isso através do HTML, eu não... confesso que eu ainda não vi essa estrutura utilizando o HTML para redirecionamento no WhatsApp. Mas, na aula que vem, eu trago essa dúvida esclarecida, tá bem? Vamos então recapitular tudo que vimos na aula de hoje. A aula de hoje foi bem extensa. Nós partimos do princípio de analisar os elementos semânticos do HTML. O que é um elemento semântico? É aquele elemento que dá sentido, como, por exemplo, o cabeçalho, a parte da seção, também do artigo, e dá sentido à nossa página web. Nem sempre ele modifica o valor para o usuário. Então, o usuário que vai estar olhando no teu site, ele não vai estar sabendo que você utilizou a tag seção. No entanto, para o programador e também para o navegador, elas são muito importantes. Mas vamos ao quadro, então, para a gente ver alguns pontos importantes. Como eu disse, nós vimos os elementos semânticos no HTML, esses elementos são importantíssimos. Por quê que eles são importantes? Porque o navegador consegue desmembrar aqueles elementos e passar ali para outros dispositivos. E isso, hoje em dia, com os dispositivos móveis, é cada vez mais essencial. Algumas das nossas tags que nós analisamos na aula de hoje. Header, que nada mais é que o cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho não precisa ser único na página, ele pode ter alguns, tá bem? Nós podemos ter cabeçalhos dentro de artigos também. Temos a nave, que nada mais é do que um conjunto de links que nós temos no nosso e-mail, na nossa página web. O footer, que é o nosso rodapé, lembrando que o rodapé ele pode ser da página, mas também pode ser rodapé de artigos, de seções, de main, então não tem muita diferenciação. Essas tags, elas mudam alguma coisa para o usuário? Não, para o usuário é indiferente, ele não vai saber analisar olhando a página que você utilizou, por exemplo, um rodapé. No entanto, para o seu navegador, isso é importante. Vimos também a parte de imagens e de links. Nas imagens, nós conhecemos mais sobre 3 tipos importantes do nós podemos utilizar no nosso site, que é o JPEG, o GIF e o PNG. Vimos as diferenças entre eles. Vimos também que uma imagem para utilização em sites web, eles são medidas, né? A sua medida tradicional é o pixel, então nós temos que analisar qual é os pixels da nossa tela e a da nossa imagem, porque a gente tem que reconfigurar para que eles fiquem ali melhor distribuídos. E os links, nós vimos que temos links para outras páginas e também links, no caso, para dentro da nossa página, que nós chamamos de âncora, visto que ele vai apresentar novos tipos, apresentar ali para o usuário quais são os elementos desta página, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, então. Na aula que vem a gente vai ver CSS. Então, as nossas páginas web vão ficar com uma carinha mais interessante, mais bonita, tá? Mas, o que a gente tem que tirar do HTML? Que ele é uma linguagem importantíssima, ele é um protocolo web. E que também ele serve principalmente para marcação e para semântica também das nossas páginas, tá bem? Então, é um conteúdo muito importante para a sua formação. E na semana que vem, então, a gente vê o CSS. Na semana que vem também eu trago a dúvida do pessoal de Valinhos respondidas. Eu vou ficando por aqui, te aguardo na próxima aula e até mais!